Boa noite. O Conselho de Segurança das Nações Unidas conseguiu nesta quinta-feira o que parecia impossível: aprovar uma resolução apresentada por Malta que determina uma pausa humanitária nos bombardeios na faixa de Gaza, respeito às leis internacionais e libertação de todos os reféns. O texto não chama de ato terrorista a invasão do Hamas ao sul de Israel no dia 7 de outubro, nem condena os ataques realizados por Israel em Gaza. Por esse tom mais suave, nenhum país votou contra. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia se abstiveram. A partir de agora, no CNN Prime Time, vamos entender o que pode ocorrer com os rumos dessa guerra Israel-Hamas, que chegou hoje, quarta-feira, há 40 dias. Começamos indo ao vivo até Nova York com a correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, essa aprovação de uma resolução finalmente aqui no Conselho de Segurança da ONU é resultado de uma crescente pressão da comunidade internacional que vinha cobrando uma postura do Conselho de Segurança que já tinha barrado outras 4 resoluções. A Assembleia Geral da ONU tinha aprovou uma resolução no dia 27 de outubro, mas a resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU não tem efeito vinculante, ou seja, não é obrigatório que os países sigam o que está determinado ali, como é o caso das resoluções que são aprovadas no Conselho de Segurança e como é o caso dessa resolução que foi aprovada hoje. Então, além de um produto, dessa pressão da comunidade internacional, essa resolução também é um resultado ali de um trabalho de diplomacia que chegou a um texto sucinto, um texto com 7 tópicos. Só para a gente ter uma noção, o texto aprovado pela Assembleia Geral traz 14 itens e esse, aprovado pelo Conselho de Segurança, traz apenas 7 tópicos e, como você bem disse, Márcio, não toca em alguns dos pontos que foram motivo de controvérsia, de polêmica, de discórdia entre os países membros permanentes do Conselho de Segurança que vetaram outras resoluções, Estados Unidos e Rússia. Então, dessa forma, Malta conseguiu costurar um texto que conquistou o apoio de 12 dos 15 países membros do Conselho de Segurança e evitou o veto dos países membros permanentes que têm esse poder de barrar textos que conquistam o apoio da maioria. Então, eu separei aqui alguns dos pontos dessa resolução que realmente é centrada na proteção dos civis, principalmente das crianças, na questão da ajuda humanitária. Então, essa resolução exige que os países cumpram com as obrigações da lei internacional, também pede por pausas humanitárias estendidas e pelo estabelecimento de mais corredores humanitários na faixa de Gaza, para que a ajuda possa chegar à população civil, para que equipes de ajuda possam chegar, pede também pela libertação imediata e incondicional de todas as pessoas que estão sendo mantidas reféns pelo grupo Hamas. Também pede para que os países não privem a população civil na faixa de Gaza de serviços básicos e assistência que é indispensável à vida. Também destaca a importância de mecanismos de proteção de equipes médicas e essas equipes mesmo de agências como a ONU, como a Cruz Vermelha, que estão em solo ajudando essas pessoas. Então, é isso, é uma resolução curta, objetiva, sucinta, que não toca em pontos considerados controversos, não chama o Hamas de grupo terrorista, não fala em atos de terror, não pede por um cessar-fogo. Agora, é importante a gente lembrar, Márcio, que o Brasil tinha proposto, chegou a propor uma resolução que conseguiu o apoio da maioria dos países membros, mas foi barrada pelos Estados Unidos porque o texto não citava a autodefesa de Israel. Esse texto também não cita, mas agora os Estados Unidos não vetaram, apenas se abstiveram. Reflexos, dessa nova fase do conflito. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente ao vivo de Nova York, diante da sede das Nações Unidas, que hoje, no 40º dia dessa guerra, aprovou essa resolução que suave, mais simples, mais diretamente ao ponto e conseguiu um consenso, nenhum veto, e por isso foi aprovada no Conselho de Segurança da ONU. É importante colocar nessa conversa agora nossos analistas de internacional, Lorival Santana, e de política, Caio Junqueira. Lorival, começo com você. Teria sido realmente isso? Um tom mais suave do texto, uma linguagem mais simples e direta que facilitou essa aprovação? Ou a gente consegue enxergar realmente alguma intenção genuína por um cessar-fogo neste momento em que a guerra completa 40 dias extremamente sangrenta? Lorival, boa noite mais uma vez. Boa noite. A resolução não fala em cessar-fogo, fala em tréguas humanitárias consistentes e duráveis. Bom,
tréguas humanitárias. Eu estou até confundindo. Consistentes e duráveis era a emenda que a Rússia propôs e que foi, não teve aprovação, teve 9 abstenções. É mais simples que isso, realmente. São tréguas humanitárias, né? Tem o problema do timing, né? Aquela resolução brasileira era no dia em que Biden visitava Netanyahu. Fontes do governo americano me disseram na época que, naquele momento, não queriam nenhuma resolução do Conselho de Segurança. A resolução brasileira começava citando todas as resoluções do Conselho de Segurança que Israel violou ao longo da história de Israel, né? Todas as ocupações de territórios e assim por diante. Não falava disso, mas as resoluções em si, os números eram citados e tal. E, enfim, essa fala de libertação dos reféns, explicitamente, e dos corredores humanitários. Mas existe a realidade do terreno, né, Márcio? Assim, antes, um tempo atrás, Israel dependia muito dos bombardeios aéreos para levar adiante a sua campanha. Era uma outra fase. E os bombardeios aéreos é que levam a tantas mortes de civis. Israel agora está num outro momento. Chegou hoje ao Hospital Al-Shifa, provavelmente esse é o principal alvo da campanha israelense, o mais difícil e, ao mesmo tempo, mais significativo pelo lado humanitário e, provavelmente, pelo lado militar também. Segundo Israel, o comando do Hamas estaria no subterrâneo desse hospital. Então, Israel já começou a dar ajuda hoje ao hospital, a entregar equipamentos, medicamentos, assim por diante. Então, Israel está assumindo um outro papel na faixa de Gaza. À medida que o Hamas deixa de ter uma administração, um poder sobre a faixa de Gaza, Israel vai ocupando esse espaço e vai tendo responsabilidades no campo humanitário que não tinha quando estava apenas bombardeando. Então, nesse sentido, há uma certa convergência entre a resolução e aquilo que Israel se propõe a fazer a partir de agora. Lourival falou sobre o Hospital Al-Shifa. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens divulgadas pelo exército israelense mostrando o que foi encontrado em termos militares dentro desse hospital. Daqui a pouco aqui no Prime Time. Mas, Caio, antes com você, boa noite. Essa resolução aprovada hoje no Conselho de Segurança da ONU prevê um acompanhamento das Nações Unidas para garantir a aplicação de tudo que foi aprovado, de tudo que consta nesse texto proposto por Malta. A gente nem sabe ainda se essa resolução vai ser realmente aplicada na zona de guerra, mas já te pergunto como é que isso vai funcionar. Bom, Márcio, boa noite, Lourival, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Márcio, tem 2 pontos aí dessa resolução que tanto a Mariana quanto o Lourival já explicitaram bem, mas que merecem ali um destaque, que é exatamente isso, é a aplicação do que foi decidido. É verdade que se trata de uma resolução mais amena, né, e que, de certa maneira, isso conseguiu facilitar a sua aprovação, mas ela cita ali no item 6 dessa resolução um acompanhamento do que foi previsto, do que foi aprovado nessa resolução. Então, ela prevê que o secretário-geral da ONU faça um relatório oral ali, permanente, para verificar e para informar aos demais países a aplicação do que está prescrito ali na resolução. Basicamente, Lourival e Mariana disseram, basicamente, essas tréguas ali, os corredores humanitários e também eventual processo aí de libertação de reféns. E também chama muita atenção, um outro ponto, né, quando a gente teve acesso, agora um pouco antes aqui do Prime começar, a íntegra da resolução, ao texto, ao documento, é bem interessante a quantidade de vezes em que children, né, crianças, a expressão, a palavra crianças é mencionada. São 13 vezes que a proteção às crianças são mencionados ao longo do texto, praticamente em todos os parágrafos. A gente sabe que esse é um debate muito intenso neste conflito, pelo alto número ali de crianças que têm morrido. Então, foi uma forma também de focar
talvez ali nas grandes prejudicadas ali, né, inocentes, né, as crianças, para facilitar esse processo de aprovação. 13 vezes nesse texto, mas é fato, haverá um acompanhamento e também a ONU verificará como fazer também essa verificação em loco. A gente sabe que teve problemas lá no terreno, como diz o Lorival, de funcionários da ONU em fazer essas verificações e acompanhamento do conflito. Agora, Lorival, a gente já sabe como Israel reagiu a essa resolução? Temos uma resposta israelense a ela? Ela aconteceu já quando era bastante tarde em Israel. Eu não tenho informação sobre se algo aconteceu nesse terreno. Ela coincide também, é preciso dizer, com a elevação das pressões dos Estados Unidos sobre Israel, que a gente vem acompanhando aqui diariamente no Prime, né, Márcio? Então, nesse sentido, e é interessante a sua pergunta, é algo que a gente precisa tomar o pulso realmente da reação de Israel, se haveria aí um ligeiro distanciamento entre as posições de Estados Unidos e Israel. Se houver uma crítica de Israel a essa resolução, é algo significativo também, e aí me faria até nuançar a minha própria análise. Por enquanto, eu estou analisando que, pelo menos do ponto de vista americano, que era quem estava ali com a chave do poder de veto nessa votação, do ponto de vista americano, é uma resolução necessária, pertinente. Ela foi celebrada pela embaixadora americana, embora os Estados Unidos tenham se abstido. É importante dizer isso. Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram, né? Rússia, aliada do Irã, que patrocina o Hamas, Estados Unidos e Reino Unido, aliados de Israel. Então, assim, do ponto de vista do Ocidente coletivo, essa é a resolução que tem que passar neste momento. Mas eu ainda, até pelo menos hoje, eu considero que para Israel não é uma resolução que gera grandes problemas e que Israel conseguirá ir administrando do ponto de vista da reputação de Israel e dizer que está cumprindo com essas obrigações do direito humanitário. Muito obrigado, Lorival Santana e Caio Junqueira.